Pai Criador da vida, Criador dos universos, que nos permita iniciar essa tarefa de hoje. E que nos abençoe, Jesus, mestre, amigo, irmão. Ilumina, pois, com tua luz de amor, mestre, os espíritos amigos tarefeiros que já se encontram aqui esta noite. O nosso irmão Flecha Ligeira, que com a sua flecha de luz abre caminho para tantos outros irmãos tarefeiros do amor e da cura. Que Jesus nos abençoe. Iniciaremos agora a tarefa de hoje. Bem, hoje nós temos a nossa irmã Joana aqui conosco, mais uma vez. Já disseram, Joana, pelo amor de Deus, você tem que ver logo outras datas. Eu estou viajando, qual é o dia melhor que você vai fazer? Vai ficar, precisa de outras datas. Agora, depois, vocês vão ver, quem não conhece Joana, porque eu falei isso. Boa noite, queridos e queridas. Eu peço muito ao Mestre Jesus que preencha o meu coração para que eu me comunique com vocês pelo coração. E intuitivamente veio isso. Eu tinha essas balinhas lá e eu resolvi trazer, né? As balinhas do coração. E eu queria que vocês me dissessem assim, o tema é esse: o que posso fazer em 2023 para alimentar meu progresso espiritual? O que é que progresso espiritual tem a ver com balinha de coração? O que vocês acham? Tem a ver ou não tem? Tem tudo a ver, gente. Né? Por quê? Sem. Ah, eu não posso falar muito porque. Ah, tá. Ainda aí. Eu vou andando e você vai me acompanhando aí, né? Então, assim, não existe progresso espiritual sem amor. Ligou? Ah, quem chegou depois? A pessoa dela baixou e ela perguntou. Ah, você ganhou uma bala. Então, quem não chegou, que não ganhou a bala, ainda tem. Mas você ganha uma, né? Então, ainda ganha duas. Reclamar. Então, não existe progresso espiritual sem amor. E nós, não esqueçam isso a partir de hoje. E hoje nós estamos começando o ano aqui na casa. E a gente tem que pensar nisso. Nós viemos ao mundo, a maior tarefa que cada um de nós tem é aprender a amar. Então, quando a gente nasce, a gente tem que aprender a amar. Quando a gente vai passando pela vida, a gente tem que aprender a amar. E quando a gente morre, a gente tem que aprender a amar. Então, progresso espiritual tem a ver com amor. E a doutrina espírita nos fala da reencarnação, que é a grande chance. Se a gente não aprendeu a amar nessa vida, a gente pode aprender em outra. Mas a gente precisa pensar nisso, incluindo o início de ano. E eu queria perguntar a vocês, ele teve Réveillon, todo mundo foi para a rua e botou branco e saltou 7 ondinhas, tem uns que comem lentilha e tal. E eu acredito que cada um de vocês pensou em algo para 2023, não foi? Alguém pensou aqui, na hora que deu meia-noite, antes de comer, pensar em alguma coisa? O que é que vocês querem para 2023? Quem pensou aqui? Todo mundo pensou ou não? Você foi, uns agradeceram. Você pensou? Como é seu nome? Hein, Terezinha? Você pode revelar uma das coisas, se for uma coisa que é segredo, não precisa, mas alguma coisa. Eu pedi a paz para o mundo. Pediu paz. A primeira coisa que eu pedi é Paz. e falando com toda a sinceridade. Isso. E começando pela minha família e toda a família do universo. Eu me lembro que eu fiz essa oração. Perfeito. Pediu paz. Quem aqui que pediu outra coisa, tipo assim, eu quero reformar minha casa, ou eu quero pintar minha casa, ou pedir alguma coisa mesmo que queria, eu quero esse ano comprar uma coisa. Quem pensou assim? Normal. Mas quem pensou?
Alguém pensou? Aí eu pedi também um emprego para minha filha. Pediu um emprego. Isso, perfeito. Deve ser a arranjar um Perfeito. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque, às vezes, quando a gente está no final do ano, que a gente está querendo ter um ano diferente, o próximo, a gente pede coisas, mas nós somos um ser de várias dimensões. Quando você pede paz, você está alimentando uma dimensão. Mas se eu quiser trocar de casa ou pintar a minha casa, isso é outra dimensão. Outra pessoa disse assim, pode dizer o seguinte: não, eu quero ser uma pessoa mais calma, emocionalmente mais equilibrada. Outra dimensão. Então, quando a gente pensa em progresso espiritual, a primeira coisa que a gente tem que trazer é entender de que o que é realidade. Será que a realidade da vida é só as coisas que eu pego? Né? Eu quero pintar uma casa, eu quero comprar um carro, mas tem coisa que a gente não pega. Paz, a gente pega. A gente consegue pegar na paz? Não. A gente consegue pegar no amor? Não. Então, isso é muito importante. E dentro de uma casa espírita, a gente tem que entender que nós somos um ser integral. O que é isso, Joana? Nós somos um ser de várias dimensões. E se a gente quer progredir, quando a gente bate assim o pezinho no ano novo, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso progredir espiritualmente. E isso envolve todas as dimensões. Isso é algo importantíssimo para a gente iniciar um ano. A gente pensar além do físico. E como nós estamos numa casa espírita, a gente fala de espíritos. Espíritos a gente não vê, a não ser aqueles que têm a mediunidade para ver. Então, às vezes, quando a gente fala, o que foi que Irá disse assim: olha, Flecha Ligeira disse que vai se apresentar assim, que é como ele gosta. Aí, uns veem, outros não veem. Então, o que a gente não vê também é realidade. Quando a gente está sentindo raiva, está sentindo amor, isso é realidade também, sabe? Então, isso é um ponto importantíssimo para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, nós temos diferentes níveis de vida e de dimensão. O primeiro nível que eu quero lembrar para vocês, e que a gente precisa ter meta também ao iniciar um ano, é um nível mental. Eu tenho uma mente que pensa, que raciocina, uma mente que decidiu hoje vir para a palestra 17h40, dia de sábado. Isso é uma parte nossa, é uma dimensão nossa, que é a dimensão mental. Aqui tem meus pensamentos, aqui tem as minhas palavras. Então eu tenho que cuidar disso. Então, uma meta de um ano para outro, eu tenho que pensar isso. Como é que mentalmente eu vou melhorar? Eu sou uma pessoa de pensamentos positivos, enxergo possibilidades, ou eu sou de pensamento negativo? Isso vai influenciar o meu progresso. Então, eu tenho que entender que isso é uma dimensão. Além dessa dimensão, eu tenho uma dimensão física. A dimensão física é o que a gente pega. É o que a gente sente. Quando a gente está com fome, que está no trabalho, está em casa, não é na hora do almoço, a gente fica logo querendo o quê? Alguém tem alguma coisinha aí para beliscar? Por quê? Porque o físico chama atenção. Então, o físico é tudo aquilo que a gente toca, que a gente vê. E é onde a gente materializa as coisas, é onde a gente faz o trabalho, é onde a gente constrói, é onde esse grupo todo cuida lá do bazar, cuida de lá da lanchonete, né? A gente precisa desse físico. E eu tenho uma outra dimensão, que é a dimensão emocional. É a dimensão onde tem todas as emoções. Então, para melhorar de um ano para outro e progredir, eu tenho que cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas palavras, da minha manifestação física no dia a dia e das minhas emoções. Então, isso é que a maioria de nós convive com isso e tem mais facilidade.
Mas tem uma danadinha de uma dimensão, que é essa que eu quero anunciar para vocês, já que a gente está querendo o progresso espiritual. Então, nós temos uma dimensão no centro do nosso ser, que é a dimensão espiritual. É onde a gente tem a consciência, onde vive o espírito. Independente de a gente acreditar na doutrina espírita, nós temos um espírito, nós temos uma dimensão que a gente não vê, mas ela existe, né? E é aqui nessa dimensão que é o campo das possibilidades infinitas. É aí que nós temos todo o nosso potencial de realização. Então, se eu trabalho minha dimensão espiritual, eu interfiro nas outras. Eu interfiro no físico, eu interfiro no emocional e no mental. Mas nós não aprendemos isso, gente. Então, falar de progresso de um ano para outro, eu tenho que entender que o centro do meu ser é o meu eu mais profundo. Meu eu mais profundo é o espírito. E esse espírito eu tenho que alimentar. Na hora que a gente faz e que vocês entram aqui, que tem uma musiquinha, um silêncio, a luzinha mais clara, que irá faz uma prece, nós estamos alimentando o espírito. Porque no físico, quando nós temos fome, nós pedimos para comer. No emocional, no espiritual, nós temos fome, mas a gente não identifica. Quando é que a gente identifica? Quando a gente está com depressão, por exemplo. Ou seja, a gente vai para níveis de doenças no físico, mas que quando a gente adoece no físico, as outras dimensões já adoeceram. Mental, emocional e espiritual. Então, aí é onde vai fazer a verdadeira diferença nas nossas vidas. Eu não posso pensar em progresso, em melhoria de um ano para outro, se eu não alimentar a minha dimensão espiritual. É fundamental. Fundamental. Independente da religião. Religião é religar. É nos religar com Deus. Tem vários caminhos. Mas aquele caminho que você escolher, faça essa conexão. Faça esse trabalho pessoal que ninguém pode fazer por você. Só você. Só você pode fazer por você. Então, isso é fundamental quando a gente está pensando de um ano para outro. Se eu não cuido do espiritual, há uma atrofia. Eu fico atrofiado. Quando a gente quebra o pé, que fica muito tempo engessado, quando tira, aí não tem a dificuldade para andar, né, assim, ou o braço, é a mesma coisa. Se a gente não alimenta o espírito fica atrofiado, né? E nós somos vulneráveis pelas forças do mal. Então, muitos trabalhos na casa espírita de obsessão, de influência espiritual negativa, tem a ver com essa atrofia. E por que a gente fala tanto de orar e vigiar? Orai para se conectar e a vigilância na sua conduta. Então eu não posso deixar de um ano para outro incluir a melhoria da minha conduta. Porque se eu não fizer isso, estou me atrofiando espiritualmente. Então isso é fundamental. Então ampliar a sua percepção espiritual, que é isso que nós estamos conversando aqui hoje, é a solução que leva ao crescimento e à evolução. Se nós queremos evoluir e crescer, nós precisamos melhorar a nossa percepção espiritual. Por isso que eu estou trazendo essas dimensões para vocês, para que amplie essa visão e vocês possam trazer isso na prática da vida, no dia a dia da vida, né? Então, final de ano, a gente deveria estar fazendo um balanço em relação ao nosso plano reencarnatório. Nós viemos ao mundo com um plano. E final de ano, igual as empresas não fazem balanço para ver se teve saldo positivo ou negativo. E nós, como é que está o saldo do nosso balanço pessoal?
tudo que a gente faz de bom, do bem, nós estamos aumentando a nossa receita no nosso banco pessoal. Mas tudo que a gente faz de ruim, nós estamos diminuindo essa despesa no nosso banco. Então, nós precisamos o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, em casa, no relacionamento. Como é que está a minha conduta? Positiva estou alimentando ou é negativa? Né? Isso faz parte do nosso trabalho de crescimento. E aí nós vamos para as obras da doutrina espírita. Então, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação, qual o objetivo da gente estar aqui hoje vivo, encarnado? Alguém lê para mim aí? Quem lê? Me ajudem. Qual o objetivo? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Sim. Para outros é uma missão. Expiação. Beleza. E para outros é uma expiação. Então nós viemos ao mundo para sermos perfeitos. A evolução passa por a perfeição. A busca da conduta, essa conduta tem a ver com pensamento, tem a ver com atitude, tem a ver com dia a dia, tem a ver com palavras. Esse é importantíssimo a gente entender. Se a gente quer progredir, a gente precisa entender. E quando a gente fala da encarnação, a gente tem que entender que existe um livro da vida ou da encarnação. Todos nós temos esse livrinho que a gente não vê, mas ele existe, né? E a gente precisa acreditar. Existe um registro geral no mundo espiritual. Nós combinamos tudo antes de vir. A gente faz escolhas antes de vir, antes de nascer, tá? Só que Deus aplica as leis espirituais e Ele deixa que a gente seja livre. A gente combinou tudo lá. A gente combinou tudo direitinho. E aí a gente vem para a vida. E a gente vive coisas que a gente combinou. Porque daquele jeito era melhor para a gente crescer. Né? Então a gente precisa entender o que eu estou passando hoje. Como que eu posso aprender com as experiências, às vezes doloridas, que eu estou passando hoje? Porque aquela experiência provavelmente era a experiência que ia acelerar o meu progresso. Por quê? Porque existe uma lei universal, que é a lei do progresso. As leis universais funcionam 100% do tempo, nem que a gente não queira, ela vai funcionar. Então, nós viemos ao mundo para sermos perfeitos, para progredirmos. E isso tem que fazer parte de uma virada de um ano para outro. Quanto que eu estou progredindo? Eu estou melhorando? E olhe isso dentro de casa, gente. Olhe isso dentro do trabalho, com aquelas pessoas mais próximas de você. O que é que essas pessoas estão te ensinando? Né? Então, isso faz parte e nós acordamos um propósito na nossa encarnação. A gente tem uma tarefa. A gente não vem só aqui, só nascer, crescer e morrer, não. É muito pouco. Muito pouco. Nascer, crescer e morrer tem que ter uma tarefa. Né? Temos que ter uma tarefa. E à medida que a gente evolui no progresso espiritual, a gente vai entendendo o sentido da vida. O sentido da vida é o propósito. Por isso que hoje se fala tanto em propósito, mas propósito tem a ver com progresso espiritual. Né? Tem tudo a ver. Mais uma de Kardec. Ele perguntou assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? Porque se a gente tem que progredir, tem que ir para a perfeição, né? E aí, olha a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós só progredimos e avançamos se a gente se conhecer. E a gente se conhecer envolve uma parte nossa que é luz, que é divina, que temos semelhanças com Deus e temos uma parte que a gente precisa melhorar. Que é aquela parte que todo ser humano tem, ó, inveja, raiva,
né, fala do outro. Tudo isso é do humano. Mas à medida que a gente tem consciência do progresso, a gente vai olhando para esses aspectos que eu tenho e você também tem, né? Então, o trabalho de autoconhecimento, e aí a gente cai num tema importantíssimo da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Então, quando ouvirem falar várias vezes sobre reforma íntima, vocês vão entender por que os centros espíritas insistem em convidar-nos para a reforma íntima. Porque para que é? Um meio de trabalharmos as nossas imperfeições humanas. Então, nós viemos ao mundo para a encarnação é para ser perfeito. Mas como a gente não é perfeito, a gente tem que ir para a reforma íntima, a gente tem que ir para o autoconhecimento. Para quê? Para diminuir as imperfeições. Todos nós temos imperfeição. O outro que a gente reclama, que a gente julga, que a gente fala, ele tem e eu também tenho. Mas a gente só acha que é o outro, né? Então, o trabalho que se prega tanto dentro da doutrina espírita sobre reforma íntima é para a gente lembrar que precisa cuidar das imperfeições. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, a gente não estava aqui encarnado. Não fazia parte do nosso projeto voltar, né? E a gente tem um ser perfeito e que foi homem igual a gente, e a gente pode se espelhar e aprender com ele. É Jesus, gente. Jesus veio mostrar a cada um de nós que era possível um homem, um ser encarnado, viver tudo que ele passou e se manter fiel a Deus. Essa é a grande lição. Se a gente aprender essa liçãozinha básica com Jesus, nós temos grande chance de trabalhar o nosso progresso espiritual. Né? Então, o dia a dia, a reforma íntima, gente, é o dia a dia. É mudança de atitude. E isso ninguém pode fazer por a gente, ninguém. Só nós, cada um fazendo a sua. Cada um fazendo a sua. Então, agora vocês vão entender por que nós, dentro da casa espírita, insistimos tanto para falar da reforma. Né? Porque é a chance que a gente tem de trabalhar as imperfeições, já que a gente é perfeito, né? E aproveitar melhor a encarnação. Então, quando a gente fez a chamada do título, nós estamos trazendo só para 2023, mas isso é para todos os anos. A gente só quer alertar vocês, né, dessa mudança. Mas conhece-te a ti mesmo como? Né? Como é que a gente se conhece? Então, para a gente entender um pouquinho isso, eu vou passar um videozinho, bem rapidinho, de 4 minutos, e eu quero que vocês assistam esse vídeo com o coração. Né? E observe, é um desenho, né? É uma criança, uma topeira, um cavalo e uma raposa, tá? Bote aí. Embaixo. Liga aí, deixa eu... Deixa eu testar uma coisa. Bote aí para ver. Bote aí. Porque você precisaria ter aí dentro. Vai abrir. Fazendo o quê? Abre nesse VLC aí. Hã? Abre no VLC. VLC abre. VLC é aquele. Abre com
VLC, o cone. Cone, não pode. Aí, bora ver se vai. Vê se vai. Não, na verdade, Aí tá baixando? Tá baixando. Ele vai. não, acho que não vai, não. Oraremos em Cristo. Peraí, espera um pouco. Aí, tá vendo ali? A gente está aprendendo, inclusive, até paciência, né? Tem que. Aí, ó. Reproduzir, né? Reproduzir. Então tá. Hein? Esse é aqui. O conezinho. Eu sou tão pequeno. Mas faz uma grande diferença. Uma velha topeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Eu tô perdido. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. Com o que você sonha? Uma casa. Você tem um ditado favorito? Tem. E qual é? Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Você vê bom em tudo. Imagino como seríamos se tivéssemos menos medo. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei. Mas veja onde nós já chegamos. O que você quer ser quando crescer? Gentil. A maioria das velhas topeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. É tanta beleza de que precisamos cuidar. Muita mesmo. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Não é estranho. Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. A raposa quase nunca fala. Não. Mas é ótimo que ela esteja conosco. Uma coisa mais corajosa que você já disse. Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Você vai chegar lá. Sempre acho que não tenho nada interessante para falar. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força. Não de fraqueza. Ser sincero é sempre interessante. A vida é difícil. Mas você é amado. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. A tempestade vai passar. Eu acho que uma casa é um lugar quentinho, com gentileza e luzes. Fazer nada com os amigos não quer fazer nada, é? Não. Eu acho que isso é uma loja de bolo. E não pode ser um tipo de casa? Não podemos morar numa loja de bolo. Às vezes, a sua mente vai te pegar dessas. Pelo
vai dizer que você não amou, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Vocês sabem tudo sobre mim? Sim. E ainda assim me amam? Por isso amamos ainda mais. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é. Liga, Ira. O que tocou vocês nesse vídeo? A pergunta é como se conhecer? Como conhecer a si mesmo? O que tocou vocês? Digam aí. A frase mais corajosa, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Uma das coisas importantíssimas para o nosso progresso e no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, pedir ajuda. Pedir ajuda requer humildade. Humildade é da essência. Nosso espírito é humilde. Agora, nós adquirimos na vida orgulho. Então, reforma íntima passa por trabalharmos o nosso orgulho e a gente cultivar a humildade que é da nossa essência. Né? O que mais que tocou vocês? Esse pontinho aí importantíssimo de pedir ajuda. Né? O que quer ser quando crescer, né? Gentil. O que ele quer ser quando crescer? Ele entrou em uma outra dimensão, né? Ser gentil. Viu que falou de medo? Reforma íntima dá medo. Porque a gente não sabe quem nós somos. E tem uma parte nossa que é meio ruinzinha. Que é um pedacinho nosso que é humano. E todo mundo é um pouquinho disso, de bom. Mas o trabalho nosso todo é de trabalhar consciência como chave. Então, à medida que eu me conscientizo do meu pensar, das minhas palavras, dos meus pensamentos, do meu sentir, os sentimentos que eu tenho pelo outro e o que eu faço na vida, e eu boto consciência, consciência é do espírito. Aí sim, eu começo o meu trabalho de progresso, porque eu começo o meu trabalho de reforma íntima. Reforma íntima tem a ver com autoconhecimento. E às vezes, quando a gente convida algumas pessoas para se dirigir ao centro, as pessoas dizem assim, não vou agora não, porque eu não estou preparado. Não é? O que é não estar preparado? Porque às vezes nós não queremos nos comprometer com a nossa encarnação. Na doutrina espírita tem doutrina para a gente se reformar. Tem gente que não quer. Porque é tranquilo eu viver a vida, caminhando, sem me preocupar. Faço uma coisa boa com o outro, faço uma coisa ruim com o outro, falo mal, penso mal, não me comprometo. Mas quando eu tenho consciência que eu vim ao mundo para progredir, e o progresso requer esforço individual. Ninguém pode fazer por mim. O progresso, gente, é uma subida. A subida da ladeira sempre dá mais trabalho. Ou não dá? Não é melhor descer? Vamos, nem desce de boa, chega desce correndo. Na subida vem o esforço. E na subida vem os obstáculos naturais que nós escolhemos para aprender, para acelerar o nosso progresso. Então, consciência é do espírito. E a gente não vê a consciência. Mas ela se manifesta nos nossos pensamentos. Ela se manifesta na nossa ação. Ela se manifesta nos relacionamentos. Ela se manifesta. Então, este lado invisível também é realidade.
né? E a gente precisa entender assim. Então, nós precisamos ser inteligentes espiritualmente se nós queremos progredir. Se nós queremos ter um ano 2023 top das galáxias, eu tenho que progredir espiritualmente. Né? Para incluir, eu preciso progredir. Então, entenda que o QS é inteligência espiritual. Fala da alma. Significado, propósito de sua vida e sua encarnação. Então, nós precisamos ser inteligentes espiritualmente. Não adianta a gente ser inteligente só mentalmente. Porque se eu sou inteligente mentalmente, sei tudo, leio tudo, já estudei tudo, já fiz vários cursos, e cadê o lado do espírito? Aí vai ficar a língua. Aí vai atrofiar. E quem faz a diferença nas nossas vidas é a inteligência espiritual. E ela hoje foi descoberta por cientistas. Não se falava desse QS no passado, não. Nem nós, da doutrina espírita, a gente chamava isso de inteligência espiritual. A gente sabia que existia espírito. Mas hoje, cientificamente é provado que existe a inteligência espiritual. E essa inteligência é que faz com que a gente cuide do nosso espírito e da nossa alma, que é um espírito vivo aqui, encarnado, né? Então, eu queria passar para vocês 10 qualidades das pessoas que são espiritualmente inteligentes. E isso são dicas que a gente pode aproveitar. Elas praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Leia-se, reforma íntima. Primeira coisa, para que eu seja inteligente espiritualmente, eu tenho que cuidar da reforma íntima. Primeira coisa. São levadas por valores, são pessoas idealistas. Se eu sou levada por valores, eu defendo honestidade, eu defendo verdade, sabe? Então, minha vida é outra. Se eu sou pautada, se eu pauto a minha vida com valores. Terceiro, tem capacidade de encarar e conviver com a adversidade. A vida é uma subida. Não pense que é tudo lindinho, não. Vai ter tropeço. E quando eu estou preparado espiritualmente, eu convivo melhor com a adversidade. Nós estamos aqui para progredir. Então, a gente tem que aprender a conviver com as adversidades. Quarto ponto, são holísticas. O que é isso? Pensa no todo. Holismo tem a ver com todas as dimensões. Quando eu falei aqui, eu tenho uma mente, eu tenho um físico, eu tenho um emocional e tenho um espiritual. Isso é uma visão holística. Pense no todo. E uma interfere na outra. Se eu não cuidar do físico, interfere no meu mental. Se eu não cuidar do emocional, interfere no meu físico. Se eu não cuidar do espiritual, interfere em tudo. Isso é uma visão importantíssima para a gente progredir. Tem independência. Vivo na independência quando eu sou preparado espiritualmente. Então eu convivo melhor com as dificuldades, porque eu conheço de que eu preciso fazer esse progresso. E eu venço com mais facilidade os nossos medos. Pergunta sempre o porquê. Se você está diante de um problema na sua vida, pergunte a você por quê. Qual a minha parte? Não pensa só no outro, não é o outro só culpado, não. Você também tem um pedaço. Por quê? Faça essa pergunta. Porque é uma pergunta de significado. É uma pergunta que vai dentro da gente. O vídeo dizia, tudo que está lá fora tem a ver com tudo que está aqui dentro. É de dentro para fora que ocorrem as coisas. Né? Então, é importante a gente exercitar o porquê. Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo e espiritual. Eu olho o todo. E se eu vim várias vezes, encarno, reencarno, e volto, e vai e volta, eu enxergo a vida no sentido mais amplo. Eu não olho só aquilo que eu estou passando ali, aqui, agora. Eu olho um todo, né? Quando a gente trabalha com a visão espiritual. Tem espontaneidade e acesso ao eu mais profundo. Espontaneidade é da essência. O nosso espírito é espontâneo, é livre, inteligente, corajoso, sem medo. Tudo isso a gente precisa acessar. É onde tem a potência máxima nossa. Então, às vezes, a gente busca fora a potência máxima. E a potência máxima está dentro da gente. Né? E
tem compaixão e disciplina. Eu tenho compaixão pelo outro. E se eu espiritualmente estou mais maduro e o outro não está ainda, eu compreendo mais. É obrigação. É obrigação minha. Né? Eu entender melhor, porque eu já estou numa jornada de consciência maior. Né? Então, esses são os 10 qualidades que a gente pode cultivar. Quais são os sintomas da desnutrição espiritual? Porque a criança, se ela está desnutrida, ela fica com aspecto de desnutrição. Mas o físico manifesta logo. E o espiritual, que a gente não pega, né? Primeiro, falta de integridade aos seus valores e sua identidade e sua consciência. Quando eu não uso a minha consciência e eu culpo demais o outro, reclamo demais, eu não estou, isso é um sintoma que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar do meu autoconhecimento para poder entender melhor isso aí. Falta sentido na existência. Então, a pessoa, quando não vê sentido na existência, ela pode tirar a vida. Uma pessoa espiritualmente madura e preparada não tira a vida. Porque ela tem consciência que veio ao mundo para crescer e evoluir. Né? Então, por isso que é importante essa conexão espiritual. Né? A depressão também é um sintoma de desnutrição espiritual. Claro que muitas doenças, como a depressão, precisa cuidar dos dois lados. Tem que ir no médico, muitas vezes tem que tomar remédio e faz um tratamento espiritual. Faz as duas coisas e muda a conduta, muda o padrão de pensamento, muda o padrão de atitude. Por quê? Porque eu tenho que ficar alinhada com quem? Com forças do bem, com espíritos que cuidam, inclusive, da minha encarnação. Ou quando você sente falta de paz, redução da capacidade de amar também tem a ver, e não tem compaixão pelo outro, né? Não se coloca no lugar do outro. Esses são sintomas. E todos esses sintomas, observem, são sintomas que são invisíveis. E eles vão acontecendo, vão acontecendo. Se eu não tiver consciência, quando eu descubro, eu já estou mal, né? Então, a ideia é que a gente faça metas, pense num ano novo, mas pense em todas as dimensões, para que eu possa fazer esse progresso espiritual. E entender que todos nós, como humanos, nós temos 4 grandes necessidades. Ou seja, a nossa mente tem uma necessidade. Ela tem uma necessidade de aprender. Isso é fato. A mente precisa aprender. O físico precisa sobreviver. Por isso que o físico tem os horários e quer comida nos horários. A criança quer comida nos horários. Isso é uma necessidade. O nosso coração tem uma necessidade de aprender a amar. A ideia de dar essa balinha para vocês, e vocês ficaram bem alegres por causa da balinha, né? O docinho do amor, né? Isso faz parte de uma necessidade, de aprender a amar. O coração precisa disso, precisa aprender a amar. E o nosso espírito também tem uma necessidade. Ele precisa deixar um legado, ele precisa deixar uma tarefa. Ele tem uma tarefa. Não viemos ao mundo para nascer, crescer e morrer só. Pouquinho demais, né? Então, todas essas dimensões, as 4, física, mental, emocional e espiritual, todas elas fazem parte das necessidades humanas. Todos nós temos. Todos nós temos. E quando a gente tem uma necessidade, a gente quer preencher. Quando a gente está com fome, a gente quer comer. As outras necessidades, como são mais sutis, né? E elas são mais invisíveis, nós que pela consciência que precisamos descobrir e alimentar essas necessidades, né? Então, isso faz parte. Então, as necessidades e a reencarnação. Como é que a gente olha isso do ponto de vista da reencarnação? Quem não trouxer suas experiências emocionais inconscientes à tona nessa vida, não é isso? Carregará todo esse material reprimido para outra encarnação. Então, cuida dessa, gente. Bora cuidar dessa encarnação. Não fica deixando para outra, não.
É aqui, é agora. Por isso que a reforma íntima é tão importante. O material depositado procura para a próxima reencarnação. Por isso que nós, às vezes, mas de novo isso está acontecendo comigo. Quem já fez isso? Não já? É normal. De novo está acontecendo comigo. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus nos concede. Outro episódio, outra situação para a gente aprender. Porque como a lei do progresso ela tem que acontecer, a gente tem que progredir, a gente tem que caminhar em direção à perfeição, as situações aparecem, então agradeça. Mesmo que ver. Então pense assim, ó, não reclame mais não, diga assim, é mesmo, eu vou aceitar porque eu não aprendi direito ainda não. Aí para vir de novo, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade. Então a verdadeira sobrevivência, a gente busca a sobrevivência do pão material. Mas a verdadeira sobrevivência está no pão espiritual. Somente quando o alimento espiritual for fornecido, absorvido e digerido por todos nós, todas as outras necessidades começam automaticamente a ser atendidas, incluindo o pão material de cada dia. A gente concentra no pão material, porque esse a gente pega, a gente sente, o estômago reclama. Mas o verdadeiro alimento é o alimento espiritual. Por isso que nós não podemos iniciar um ano sem nos preocuparmos com o alimento espiritual. E ele deve ser diário. Oração, conexão, meditação. O tempo inteiro tem que ficar alinhado com o mundo espiritual e com esse material. E como fazer essa higiene da alma e nutrir o espírito? Como é que a gente vai fazer isso, né? Consumo regular de verdades espirituais. Por isso que dentro da doutrina espírita tem 10 leis. 10 leis espirituais. Leis espirituais imutáveis, não mudam. Funcionam 100% do tempo. Então a gente tem que beber dessa fonte. Beber dessa fonte. Leia as 10 leis espirituais. E a nossa vida não mente. Se você verificar o que você está vivendo hoje, que você não está muito gostando, e estudar as leis espirituais, você vai encontrar, provavelmente, é uma lei que você não está cumprindo. Porque no trânsito, se eu botar no lugar errado, não vem a multa. Mas as leis espirituais são invisíveis. Mas elas se manifestam na nossa vida. Né? Então, a gente precisa beber dessa fonte. Segundo, orai e vigiai todos os dias. É uma forma de alimentar. Ver a vida do ponto de vista espiritual. Por isso que essa percepção desse mundo espiritual que é visível, a gente precisa enxergar a vida com esse mundo. E tornar a nutrição um hábito regular. Pelo tempo que a gente esqueceu a nutrição espiritual. Por isso que tem que ser todo dia. O orar e o vigiar é constante. Não é só no dia que vem aqui, não. Né? Então, às vezes, a gente vive muito isso dentro dos centros espíritas. As pessoas estão com problemas espirituais, vem no centro espírita, faz o tratamento, mas depois esquece das verdades espirituais. Por que a gente convida doutrinária como elemento, remédio do tratamento? Porque é aqui que a gente está expandindo a consciência. É aqui que a gente tem a chance de fazer a reforma íntima. Né? E como a gente já sabe que tem 4 dimensões, eu tenho que cuidar dessas 4 dimensões. E o que eu quero convidar vocês para finalizar é que nós precisamos aprender com os jardineiros. O que é que o jardineiro nos ensina? Para ter um lindo jardim, que todo mundo quer um lindo jardim, eu preciso preparar a terra. Não preciso? Para plantar? Eu não preciso molhar, eu não preciso cultivar, eu não preciso tirar as ervas daninhas que estão lá pegando na minha plantinha, né, assim? Plantar sementes, regar e cultivar. E como é que eu posso fazer isso na minha vida? Para que eu possa ter um belo jardim da minha existência e da minha encarnação. Eu preparo com a minha consciência e significado e preparo do solo. À medida que eu tenho mais consciência, eu estou preparando o solo da minha existência. Né? Segundo, eliminar os conceitos errados.
As ervas daninhas são as distorções nossas, aquilo que a gente está entendendo de uma forma inadequada, ou eu estou alimentando aquilo que é um ponto de melhoria. Estou alimentando o orgulho e não a humildade. Isso é uma erva daninha, eu tenho que eliminar, não tem jeito. Afasta as interferências e implanta conceitos verdadeiros, né? Então, a doutrina é uma forma da gente ter conceitos verdadeiros e trazer esses conceitos para a nossa vida, para a nossa rotina do dia a dia, né? Então, foi isso. E dizer a vocês que nós nascemos para brilhar, né? Aqui estão meus contatos, meu Instagram, e eu queria usar um minutinho aí para quem puder falar o que é que tocou e se valeu a pena no dia de sábado vir aqui para a gente olhar esse tema. Valeu a pena? Valeu. Muito. Vocês estão levando o que para cá? Me digam. Está levando o quê? Aprendizado, conhecimento, experiência, né? Então é isso que é a doutrina. Quero levar você para casa. Quer levar para mim, né? Mas dói meu coração e lembra do meu coração, mandando energia de amor para vocês. Entende? Sim. Uma dúvida. Sim. Porque na hora que você falou das pessoas inteligentes Espiritualmente. eu fiquei ali, meu Deus, eu sou isso, assim, oh meu Deus, eu sou assim, oh meu Deus, que bom, oh meu Deus. Sim. Só que, tipo, Você já está se sentindo. Quando chegou na parte do desnutrido, eu Sim. me achei também. Tá bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho tristeza, eu não consigo amar Isso. todo mundo. Meu Deus, eu entrei em depressão. Sim. Oh, meu Deus. Isso. Eu acabei, misturei tudo. Não, mas já sabe que tem uma parte que já está sabendo de tudo isso. Mas eu fiquei muito feliz porque quando eu vim pra cá, eu fico o tempo todo dizendo a todo mundo, inclusive, Iracema, parece que eu conheço há muitos anos e conheço desde que eu me senti muito amada, muito acolhida. Digo isso todo o tempo. E eu me senti assim tão feliz porque eu pedi ajuda. Eu vim pra cá pedindo socorro e pedi a todo mundo. Eu disse, gente, eu sou humilde, gente, eu sou feliz, gente. E aí, de repente, quando mostrou desnutrido, colou tudo comigo. Isso. Mas lembra que as qualidades eu olho todo dia, orar e vigiar. A gente não pode deixar de orar e vigiar, porque também tem um orgulho espiritual. Tem gente que está dentro do centro e se acha. Não se acha. Então, fica dentro para ver se está mesmo na reforma. Diga aí, amigo. Cheguei atrasado. Sim. Mas deu uma parte muito importante que você falou de orar e vigiar. Você falou de agora. Não orar só aqui, orar diariamente. E você falou em seguida da meditação. Isso. E eu acho que é uma coisa assim, fundamental. A gente poder parar pelo menos uns 10, 15 minutos todos os dias para desligar o cérebro um pouquinho. Isso. E entender que a gente tudo aqui é impermanente. A meditação leva muito a isso. A meditação é a oração. Mas a gente entender que a gente tudo aqui é impermanente, é provisório. Passageiro, né? É só a passagem mesmo. Isso. E isso é uma coisa que tem feito muito bem, que eu queria compartilhar com vocês. Legal. Quem puder meditar, tem vários canais bons na internet. Podem meditar. É muito bom. E muito legal você ter trazido. Como é seu nome? Meu nome pode me chamar de Januário. Januário. Uma coisa importante que você trouxe na meditação, lembrou da meditação, na meditação, o silêncio interior, você deixa de lado o seu ego. O ego é que é orgulhoso, o ego é que julga, o ego é que critica. Nessa hora, você faz contato com a sua essência divina, que é o Espírito, sabe? Então, por isso que a prática, é o que ele está dizendo, vários canais. Gente, tem meditação de 3 segundos. Se a gente está dificuldade de fazer com 5, faz com 3. É possível. É naquele momento que você está conectado com você, conectado com a sua essência. Tá certo? Então, muito obrigada, minha gente. Eu quero ver o Um belo dia eu volto, mas não tinha nada. Já dessa semana, você sabe disso. Gente, olha, eu estava vendo a Joana falando, me lembrando de uma pessoa. Há uns 15 anos atrás, nós estávamos com o trabalho ainda em começo, e tinha uma pessoa que frequentava aqui. E essa pessoa dizia assim,
Eu até gosto do doutrina espírita, mas esse negócio aí que tem, esse negócio aí de reforma íntima, é isso que eu não gosto. Esse negócio de tem que se reformar íntima, tem que se reformar. A gente acha que é o tempo todo isso, e isso aí é a única coisa que eu não gosto do doutrina espírita. Na época eu falei assim, é bom que a doutrina espírita nos lembra, né, que a gente precisa se reformar. E ela morreu 10 dias depois. Ela não estava doente. Ela sofreu um acidente e ela desencarnou. Então, como a gente tem tão pouco tempo, e o que é que a gente está fazendo nesse nosso tempo? Não é? Porque a gente acha que a gente tem um mundo, não é? E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, é necessário, sim, essa reforma, para quando a gente desencarnar, isso vai acontecer com todos nós, né? Vai fazendo a forma. Não sabe a hora, né? E não sabe a hora. E não precisa nem estar doente. Essa pessoa era jovem, nem doente estava. Então, ela hoje no espiritual, ela disse, pois poderia ter aproveitado mais. Trabalhava tal reforma íntima. Mas, do outro lado também, a gente sabe que a gente reflete muito para continuar aqui. Outra pergunta. Está muito frio aí? Está muito frio, né? Então, eu vou desligar essa. Desliga aí para mim, Sibeli. Desliga aí para baixo aí. É isso. Desliguei. Sibeli, o que você está fazendo aí? Não passe. É. Ah, não? Ah, Sibeli, acho que você não vai, não. É com ela. Melhorou, gente? Eu estava olhando para ela ali, eu estava vendo ela toda encolhida, de que ela está com frio. Mas eu não podia falar, porque estava na hora da Joana. Mas, gente, é isso. Então, vamos seguir em frente. É o momento do passe. Para quem está vindo a primeira vez, as pessoas, depois da palestra, tomam passe e não saem. Existe um grupo de espíritos já em tarefa agora, nesse momento. Então, é por isso que as pessoas não saem. Então, o tarefeiro irá convidá-los já para poder ir para o passe e depois pode compartilhar. Se prepare. Quero me despedir do pessoal do Instagram, porque a partir de agora não dá mais para a gente colocar. Pode compartilhar. Então vamos nos conectar com o nosso Pai maior.